Agradecendo, né, Esther, a presença de vocês aqui, nesse encontro para discutirmos ideias sobre esse momento que vivemos, como fazer essas coisas, né, Esther? Então, eu também preparei aqui algumas ideias, gente, sobre essa questão da distribuição da carga horária em ambientes virtuais, né? E, Angélica, sim. um pouquinho antes da sua fala, eu queria fazer Opa, é verdade. um Desculpa. anúncio aqui pro pessoal, tá certo? Sim, fica à Rapidinho, pessoal. vontade. Então, a gente vai hoje, o nosso tema de hoje é planejamento da carga horária em ambiente virtual de aprendizagem, e a Maria Angélica, né, que é a pedagoga da Secretaria de Educação à Distância, que vai falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria muito de anunciar que a partir de amanhã, a SEAD, ela estreia uma série de webinários, tá? Que são uma atividade que é preparatória para o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias. Esse evento, né, esse congresso, ele vai acontecer em agosto. Então, semanalmente, até a semana do evento, a SEAD está organizando esses webinários. Eles vão acontecer sempre às quintas-feiras, às 14h30. E aí a gente pede para que vocês, se puderem, né, reservar esse horário na agenda de vocês, porque os temas, eles são de interesse dos professores também, né? Só para vocês terem ideia de alguns temas, terão tecnologia e docência, videoaulas, formação docente na era digital, ambientes virtuais, design educacional, entre outros temas aí que já estão previstos, tá bom? São de duração de 1h30 também, né, Esther? É isso. Isso, Das exato. 14h30. Então, amanhã já Amanhã dá já começa início. um. Uhum. Isso, amanhã às 14h30. Às 14h20 já está disponível já, tá bom? A sala já vai estar aberta. E aí o pessoal vai colocar aí no chat para vocês o endereço certinho, tá bom? O local de acesso. Amanhã o tema vai ser tecnologia, educação e distanciamento social. É bem interessante e fica aí o convite para vocês, tá bom? E mais um Isso. recadinho antes da gente começar, eu sempre gosto de lembrar que as nossas lives elas são gravadas, tá bom? E elas ficam disponíveis tanto no ambiente virtual de assessoria pedagógica quanto no site da Prograde. A gente vai agora começar a colocar um horário previsto, né, para que vocês possam consultar. Então, hoje, a partir das 18 horas, vocês já podem entrar nesses espaços, né, que já vai estar disponível as lives para vocês. Tá As certo? lives e os slides também, né, Esther? A gente tem disponibilizado os slides, né? Também Isso, na sala. isso. Tá bom? Então agora, Maria Angélica, é com você. Obrigada, Esther. Ai, bom, gente, começando de novo aqui. Graças, assim, gratidão que a gente está aqui junto, batendo esse papo. É uma apresentação bem leve que eu vou fazer, algumas ideias sobre como que a gente faz essa organização. Eu acho que a gente faz o formato anterior, né, Esther, em que eu vou fazer essa apresentação e depois a gente abre a conversa Isso, exato. para as perguntas e considerando assim, continua depois as perguntas na sala de assessoria. Então, eu vou partilhar aqui com vocês essa apresentação as ideias, né? Deixa eu pegar aqui. Então, eu sou Maria Angélica, né? Eu estou lá na SEAD, trabalhando junto com o pessoal, com as outras meninas, em parceria com a Prograde agora nessa sala de assessoria e assessorando todo esse processo, né? E eu vou trazer uma temática eu não sei se vocês me veem, né? Eu não estou vendo vocês, mas eu vou dividir essa nossa apresentação em 4 temas, né? Falar um pouquinho sobre o tempo, uma questão sobre a nomenclatura que a gente usa para definir esses tempos acadêmicos, e depois eu vou trazer um pouquinho sobre o que é como esse tempo se desenrola no presencial, e eu coloquei entre aspas aqui propositadamente, para a gente entender depois o que é que eu estou dizendo, e esse tempo no virtual, né? Então, uma primeira palavrinha que eu queria deixar aqui, é uma reflexão, é que a gente precisa entender de que tempo a gente fala, né? Então, a gente está falando aqui do tempo de Cronos, né? Que é aquele tempo marcado, o tempo do relógio, o tempo que a gente
as atividades do dia, tudo que cabe nas nossas 24 horas fazer, enfim, essa tirania que a gente vive, porque Cronos é esse tirano do tempo, né? Mas a gente tem que lembrar que existe o tempo de Kairos, né? Kairos era um deus do tempo também, e que nos chama a viver o presente, a viver o momento, estar presente, apreciar as oportunidades, as surpresas da vida, né? Para dizer assim, embora a gente vá fazer um planejamento, né? A gente aqui está falando desse planejamento, das cargas horárias, aquelas coisas que têm que ser cumpridas, na verdade a gente tem que também se lembrar dos improvisos, das oportunidades que vão surgindo nesses momentos das interações que acontecem, tanto no presencial quanto no virtual, né? Então a gente precisa lembrar que existem essas duas percepções e a gente tem que dar um pouco de equilíbrio entre elas, embora a gente vá fazer planejamentos, definir cargas horárias, etc., há esse tempo, assim, da oportunidade que surge nos momentos de interação com as pessoas. Então, aqui, quando a gente vai falar sobre tempo, aqui na nossa universidade, a questão são horas, né? Então, praticamente, acho que todos os projetos já estão definidos em horas, né? E ela pode ser, esse antigamente crédito, ele pode ser entre 15 e 18 horas, aula, né? Considerando que uma hora aula tem 50 minutos, mas é mais comum a gente encontrar essa medida de 15, um crédito correspondendo a 15 horas aula de 50 minutos, né? E aí a gente tem que os nossos calendários, né, os períodos letivos, os dias letivos, e por conta dessas legislações, a gente normalmente acaba tendo esses períodos de duração de 15 semanas, 15 a 16, mas a gente tem outras configurações a depender dos cursos, né, das modalidades, enfim. Normalmente o que a gente tem é esse período letivo entre 15 e 16 semanas, mas que agora, nesse novo contexto, provavelmente talvez seja reconfigurado, a gente ainda não tem a noção disso. E aí, assim, o que que acontece nessas 16 semanas, né? Então, normalmente a gente tem, o professor distribui o cronograma, né? Tem um horário semanal previsto já no calendário, numa determinada sala. O professor distribui ou de algum modo faz os alunos conhecerem qual será o desenrolar desse tema, né? As aulas, os itens, enfim, as datas de entregas, as datas das avaliações, então tudo isso geralmente é disponibilizado antes para os alunos, né? E aí, normalmente, esse tempo, né, ele é contado em dias de aula, né? Então a gente tem as aulas geralmente acontecendo, se elas muito próximas, ou às vezes distribuídas na semana, a frequência é contada também pela presença, os exercícios, né, aqui em verdinho, eles são feitos fora da extra classe, geralmente os alunos fazem no dia anterior para entregar, o dia da prova geralmente é reservado, reserva-se um dia que seria de aula para fazer a prova, então você tem as avaliações parciais acontecendo, você tem as avaliações finais também acontecendo, os assuntos das provas, eles podem versar sobre mais de um tema daqueles que foi disponibilizados aos alunos, às vezes é versado sobre mais de um conteúdo, né, então pega uma unidade 1, 2, as avaliações, os exercícios são feitos em cima daquilo lá, geralmente a atividade de fechamento é feita no final do período, né, então tem uma atividade de fechamento lá no final, e as atividades de recuperação são pós, né, o período reservado à aula, e às vezes, e a gente tem também que essa duração da aula é sempre menor que esse tempo previsto, porque sempre tem os atrasos, os terminados mais cedo, existem os tempos de intervalo, principalmente quando é colocado todos os dias no mesmo período, manhã ou tarde, né? E aí a gente tem essa configuração que é um semestre acontecendo, né? Ele vai mais ou menos nessa sequência e o que marca é esse calendário do dia, do horário local onde as aulas vão acontecer, né? Quando a gente entra na sala virtual, que também é uma sala,
a gente tem outras configurações, e aqui eu estou falando, gente, um pouco da experiência que a gente teve nesse período que a gente está atuando lá, né, na SEAD, desde 2008, e a gente tem uma outra forma de contar o tempo, que geralmente ele é contado em unidades de aprendizagem. E nessas unidades de aprendizagem é onde acontecem as coisas. Então, a interação com o material de estudo, a realização de atividades avaliativas, exercícios, tarefas, ou mesmo que sejam atividades não avaliativas, a interação com os colegas, a participação em atividades síncronas, elas são parte dessa unidade de aprendizagem, né? E ela tem, assim, uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento, e é isso que categoriza uma unidade de aprendizagem, né? E aí, uma atividade curricular, ela pode ter, deve ter várias unidades de aprendizagem. Então, geralmente de 1 a 2 semanas, mas elas podem ter mais que esse período de tempo. Tem as atividades tem atividades que valem frequência, cada um apresenta um tema ou conteúdo programático, né, e cada uma tem um fechamento, um feedback do professor. Na verdade, a gente pode compreender essas unidades, assim, como arcos de aprendizagem, né? Esse conceito é bem interessante porque ela tem um início, um começo, um fim, que pode estar dentro de um módulo que também começa e inicia, e aí a atividade toda curricular, ela é também alguma coisa que tem a sua abertura, o seu desenvolvimento, e depois tem o fechamento, né? Essa percepção, então, olhando mais de perto uma unidade de aprendizagem, ela vai ter esse flow, né? Ela começa, desenvolve e fecha. E aí é isso que acho que eu tô colocando, assim, tudo o que vai acontecer, ela vai acontecer dentro dessa unidade. Então, a interação com os materiais, a realização das atividades avaliativas ou não, né? O cômputo de frequência, a participação nas atividades síncronas, a interação com colegas e professores, seja via síncrono, seja via fórum, troca de mensagens, via chat, né? E, geralmente, essa unidade ela é fechada, com o feedback do professor em torno de tudo aquilo que aconteceu ali. Esse feedback pode ser um feedback oral, pode ser uma postagem no fórum, enfim, mas o professor fecha essa unidade de aprendizagem. E aí a gente tem, e a carga horária, mas que carga horária a gente considera? Então, se ela tem de 1 a 2 semanas, mas como que a gente faz esse cómputo da carga horária, né? E aí a carga horária, gente, ela vai depender do planejamento, né? Esse formato que eu estou apresentando aqui para vocês é um formato que a gente utiliza para fazer um planejamento de atividades, é um mapa de atividades. Então, quando a gente coloca a unidade, o conteúdo, os objetivos específicos, materiais de estudos, atividades dos alunos, critérios de avaliação e carga horária, numa tabela em que você faz isso para toda a disciplina, isso é um formato que a gente adota nos nossos cursos à distância para recomeçar para fazer o planejamento, você tem uma visão geral de toda a disciplina. Então, você vai dividindo o seu planejamento de acordo com os seus critérios. Pode ser unidades que contem 1 semana, né, e para aquela semana tem um determinado conteúdo, tem os objetivos específicos daquela unidade, os materiais de estudo também são definidos, olha, é um artigo, uma videoaula, enfim, da live passada do professor Glauber também é possível fazer essas adequações, ele fez alguns roteirinhos, né, então todo esse aqui seria um roteirinho de 1 semana, né, uma semana ou uma unidade de aprendizagem que aqui foi definido que seria 1 semana, então o roteirinho aqui tem um conteúdo para ser trabalhado, um objetivo a ser, uma meta, um resultado de aprendizagem a ser atingido. Para esse resultado também se define os critérios e as atividades. Então, enfim, de forma que isso aqui fique coerente, tem uma coerência didática entre esses elementos que compõem essa semana ou essa unidade de aprendizagem, que aqui, na verdade, ela é 1 semana, né? E aí define-se, então, que o professor definiu que para esse rodar esse roteiro, né,
é preciso 6 horas, né? E 6 horas, como é que é esse tempo? Nessas 6 horas, os alunos têm que ter um tempo para ler, para fazer as atividades, para ver os vídeos, para interagir com os colegas, para entregar. Então, é esse tempo que roda dentro desse roteiro. E aí o professor definiu que 6 horas. Como que ele chegou nessa carga horária de 6 horas? Por um, aí são experiências, são bom senso aqui, né? Às vezes ele já consegue falar, olha, um aluno mediano consegue fazer isso aqui em 6 horas. É lógico que tem gente que vai fazer em 3, tem gente que vai fazer em 2, tem gente que vai demorar 8 para fazer. Mas uma média é alguma coisa que um aluno consiga executar esse roteiro dentro dessas 6 horas previstas. E é claro, a soma total da carga horária, gente, ela tem que ser igual à carga horária da atividade curricular. E no caso, se ele está definindo que as unidades de aprendizagem têm uma semana, cada uma vai ter 6 horas, óbvio que as 60 horas só vão poder ser possíveis, serem propostas 10 unidades de aprendizagem aqui. Numa outra simulação, né, que aí, para rodar esse roteiro de aula que o professor propôs, para um conteúdo outro, né, talvez um conteúdo um pouco maior, com um objetivo mais complexo, por exemplo. Uma coisa é você ter um objetivo de que ser uma disciplina introdutória, em que o aluno só tenha que marcar ok, eu entendi isso, fazer uma listagem. E outra coisa é rodar, por exemplo, um projeto, uma aplicação, uma análise, alguma coisa que requeira mais tempo. Então, aqui o professor previu 2 semanas para fazer isso, né? Então, entre ver, interagir com os materiais, realizar essa atividade, que pode não ser uma resenha, pode ser um projeto ou um esboço de projeto. E aí, sim, ele previu 10 horas para essa unidade de aprendizagem, para rodar esse roteiro, 2 semanas, 10 horas, óbvio, vai ter que bater a carga horária com a atividade curricular, previsão de 6 unidades de aprendizagem, cada uma com 2 semanas, se pode rodar desse jeito, né? Ou ele pode fazer composições, numa unidade de aprendizagem 10 horas, a outra ele pode computar como sendo 3 semanas, 20 horas, mas de qualquer forma, o que vai regular a compreensão dessa distribuição desses roteiros é esse fechamento em torno do tempo previsto para a execução e para acontecer uma unidade de aprendizagem seja compatível com a carga horária da disciplina, né? E isso vai determinar, esse é o que vai determinar os tempos aqui, né? Numa outra simulação, que aí talvez mais próximo do que seria aquele momento do presencial, para essas cargas horárias de 4 horas, que seriam as cargas que a gente normalmente tem, né, naquele modelinho lá que eu coloquei do presencial, é esse modelo aqui, de 4 horas, uma carga horária, e por isso a gente tem as 15 unidades de aprendizagem. Mas aí, o que diferencia esse tempo do virtual do tempo do presencial é aquilo que eu coloquei lá adiante, né? A unidade de aprendizagem, ela vai precisar ter esse fechamento, né? Ela precisa acontecer, abrir, fechar, desenvolver esse conteúdo programático e precisa ter esse fechamento, esse feedback, ok, antes de partir para outra unidade, né? Então, é esse equilíbrio, gente, que a gente precisa, que essa pequena modo de perceber o planejamento. Na verdade, quando a gente volta para o presencial, a gente vê que, na verdade, é uma grande unidade de aprendizagem, né, cujo fechamento foi lá na unidade, nas últimas semanas. Então, ela tem uma unidade, como se fosse, ela abre, né, com a aula inicial, vai se desenvolvendo, e aí é uma grande unidade de 15 semanas para chegar no final, fazer o fechamento. E o que a gente está sugerindo, e é bem exitoso, considerar essas unidades em tempos mais
fazer essas aberturas, desenvolvimento e fechamento em tempos menores, nessas cargas horárias que a gente está pensando aqui, né? É 1, 2 semanas, ok, pode rodar, mas ela abre e fecha, né? E aí, assim, alguns exemplos, né, e aqui essa máxima, né? Quanto maior a carga horária que você decidir para uma unidade de aprendizagem, mais é possível você determinar os materiais de estudos, as atividades e interações de forma que o aluno consiga cumprir, né? E por que que isso fica interessante na EAD? Justamente por conta desse distanciamento, né? E aí a gente vai ver, gente, que como é que fica essa noção de presença? Porque também, no momento presencial, a gente só vê o aluno uma vez por semana, né? E aqui a gente também, o contato aqui vai acontecer por meio de atividades síncronas, sim, mas elas não precisam ser daquele modo como está sendo, daquele modo como roda no presencial. Talvez seja essa a grande diferença, que as atividades síncronas, elas não vão precisar acontecer naquele formato de o tempo inteiro, às 4 horas acontecendo. Ela pode ser distribuída, sim, nesse tempo, e é isso que a unidade de aprendizagem nos chama a pensar, que a interação com os alunos, dos alunos com os materiais de estudo, ou seja, o que eles vão ter que ler e estudar, as atividades que eles vão realizar, o contato com o síncrono entre todos e a interação com os colegas, precisa ser distribuída por isso que ela tem um desenvolvimento. Então, talvez um primeiro momento comece com a interação com os materiais de estudos, ou não, ela pode começar com uma atividade síncrona, né? Para depois partir para os materiais de estudos, né? Ou os materiais de estudos serem alguma coisa que vão anteceder a atividade síncrona e a interação com os colegas. Então, tudo isso vai ter que estar acontecendo dentro desse tempo, para depois, ok, fechamos, todo mundo entregou, as, as, as entregas, como a gente já colocou em outras lives passadas, elas representam a frequência nesse ambiente virtual, né? E aí tem esse, ok, fechou, a gente vai abrir um outro conteúdo, uma outra unidade. E aí a gente pode ter, assim, alguns, exemplificando para vocês, assim, como que essa execução esse pensar essa carga horária, ele pode ser tão variado quantas forem as ideias a complexidade dessas disciplinas, né? Então, numa atividade de 130 horas, o professor pensou que uma unidade de aprendizagem pode durar 3 semanas, pode ter 25 horas, e nessas 25 horas é esse o roteiro que vai rodar, é esse conteúdo, são esses os objetivos, são essas as referências que os alunos terão que consultar, e as atividades, aqui ainda pensando no modelo híbrido, né, que essa professora fez, seria essa leitura e, enfim, construir um texto e os critérios, né. Essa outra de 80 horas, por exemplo, já pensou num outro formato, ela já pensou em unidades com tempos variados, a depender da complexidade do módulo e dos objetivos propostos. Então, aqui num período de 15 dias, pensou-se numa carga horária de 10 horas, e para que os alunos pudessem ter contato com esse conteúdo, esses seriam as metas, os resultados desejados, que eles pudessem entender os conceitos gerais, descrever algumas técnicas, vão ter contato com esses materiais de estudos, e aí eles vão submeter um resumo de estudo na ferramenta tarefa, né? Nada, uma coisa bem simples, e aí o critério é esse, né? Então, aqui, é possível fazer o exercício, assim, a partir de todos aqueles roteiros, né, estou pensando na coisa mais próxima que foi colocada aqui, os roteiros que o professor Glauber disponibilizou na live passada, é possível você fazer essa distribuição desse tempo, lembrando que, no final, a soma dessas cargas horárias tem que ser igual às 80 horas lá, que ela previu, nesse caso aqui, né, que serão 80 horas para essa disciplina de de ADS, que foi uma simulação que uma pessoa fez.
Então, gente, essa era, em linhas, assim, gerais, bem simples, vocês viram, assim, eu dei uma pílula, né, para vocês aqui, de como a gente funciona, de como seria legal, e como tem sido exitoso esse processo de pensar a unidade de aprendizagem deste formato, né, com as cargas horárias variando aí de acordo com o que se pensa e com a complexidade do que vai se tratar em cada uma dessas unidades, e esse fechamento, assim, bateu com a carga horária. Talvez esse seja o ponto mais é, diferente em termos do presencial, porque no presencial, as atividades que os alunos fazem extra, elas não entram no cômputo do planejamento, eles têm que fazer extra mesmo, né? E aqui a gente chama a atenção para a necessidade de você pensar, e é um desafio, pode se questionar em todos os aspectos, isso é um ponto de questionamento mesmo, mas a gente sempre digo assim, a gente sempre recomendou, né, e essa recomendação, por que que a gente insiste que essa recomendação é exitosa? Porque você fica com uma carga horária mais exequível, né, então você pode ter exatamente a noção do que vai acontecer aqui, os alunos conseguem fazer. Quando não se atenta muito para essa ideia de unidade de aprendizagem e tudo acontecendo dentro de um tempo previsto, você tem as disciplinas inchadas, né, o aluno fica com muita atividade, e na EAD, o que vai acontecer? Ele deixa a disciplina, né? É muito mais fácil, você se abandona, ou então acontece aquilo, uma disciplina com uma carga horária de atividades e leituras muito maior do que o previsto para 60, o tanto que ela tem, ela vai roubar, né, a carga horária de uma outra disciplina, por exemplo. Então, a gente sabe muito, os alunos deixam alguma disciplina para atender outra, então fica esse jogo de quem é que está exigindo mais, e, e quando, na verdade, isso está previsto dentro do projeto, mas uma disciplina não pode exigir mais, né, é o que a gente defende, do que aquilo que está previsto no projeto pedagógico do curso. Se são 60 horas, é o que tem, são essas horas para rodar, né. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, assim, em termos dessa. A gente pode voltar aqui nessa nossa discussão, a voltar a esses tópicos aqui para a gente discutir, se vocês quiserem, volta lá para a gente discutir isso. Fiquem à vontade para fazer a dinâmica que vocês preferirem aqui. Era essa a ideia, eu não sei se consegui realmente, se foi muito rápido, mas era essa a ideia que eu queria trazer para vocês em torno desse planejamento de carga horária em ambientes virtuais. Aí eu fico à vontade para vocês fazerem as perguntas. Bom, Maria Angélica, tem algumas questões já aqui no chat, algumas aqui para você, tá bom? Mais parabéns pela apresentação, o pessoal está elogiando bastante, viu? E logo no início também já colocaram aí, já indicaram a professora Ellen Cristina, colocou que tem uma entrevista que você deu para a TV Senado, que está imperdível, tá? Então, o pessoal que quiser ver também essa entrevista, dá uma olhadinha lá na sala virtual. A professora Karina comentou sobre os mapas de atividades que ela fez, que ela utilizou, né, a partir de um curso da SEAD, e que é muito eficiente e recomendou para o pessoal. Teve gente aí que disse que esse curso mudou a vida, viu? Nossa, a gente tenta. Lembrando, gente, que essa entrevista para a TV Senado, ela foi um reflexo que chegou até o pessoal lá, das nossas lives. Então, as nossas lives, que foi o mote, né, que fez a TV Senado chegar até a gente e solicitar alguém para falar. Então, aí foi essa história, né, Esther, que a gente precisa dizer que foram as lives que motivaram essa entrevista,
E eu achei bem bacana a gente poder estar dando essa visibilidade do trabalho que a gente vem fazendo aqui, né? Tá E certo. aí eu acho que a gente pode, eu não sei, Esther, eu não estou acompanhando, ver se tem Não, alguma tranquilo, a gente já separou aqui algumas pergunta. dúvidas, tá Tá, bom? por A favor. Priscila está ajudando lá no chat também, já Ai, colocou o link do obrigada. curso, Planejamento Pedagógico, que está disponível no POCA, tá, gente? Que vocês estão perguntando, tá? Isso. E vamos para as dúvidas. A professora Cristiane perguntou o seguinte: uma dúvida. Qual o objetivo dos fechamentos em cada unidade de atividade? Fico pensando também na carga horária do docente para garantir esse feedback. Tá. Sim, Cristiane. Olha, o feedback, ele é ele, na verdade, ele tem que existir, né? Um feedback faz parte daquilo que a gente está pensando em avaliação formativa. O feedback é parte desse contexto, né? Os alunos precisam entender onde é que eles, é, enfim, para a gente alavancar a aprendizagem, o aluno precisa ter esse feedback. É lógico que a gente está pensando, que eu estou entendendo que você está pensando assim, nossa, eu vou ter que dar um feedback um por um, vou ter que trazer. Depende, tá? Depende do resultado de aprendizagem que lá, tudo depende do que você colocou como objetivo, como sendo um seu critério. Mas, normalmente, a gente tem, não é necessário, por exemplo, a gente não precisa ser esse feedback individualizado, embora as ferramentas que a gente vai trabalhar nos dois ambientes virtuais que a gente tem disponíveis, tanto o Classroom quanto o Moodle, permite comentários, permite a inserção de feedbacks individuais para os alunos. Você pode abrir lá e dizer, olha, legal, gostei, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Mas, e isso às vezes é necessário a gente fazer, em algum momento vai ter que ser feito, né, um feedback individualizado. Mas não necessariamente a todas. É possível o professor ter uma noção geral, dar uma noção geral de onde a turma caminhou, e esse feedback pode ser geral, e ele pode ser até em áudio, né? Tanto o Moodle como o Classroom comportam você falar, olha, pessoal, eu gostei muito disso, aquilo, então você constrói uma visão sobre aquilo, que na verdade, em sala de aula, também o presencial, o professor dá um feedback, assim, amplo, né? Então, não necessariamente ele precisa ser um feedback individualizado, que vai tomar muito tempo do professor nessa construção, embora aí também depende do perfil de cada professor. Eu conheço gente que gosta de dar feedback individualizado e os alunos amam. Mas em turmas grandes, ou independente da situação, aí entra aquele bom senso, né, gente, assim, o que que vai agilizar mais? É melhor eu preparar um feedback geral, que pelo menos eu dei um feedback para os alunos, dizendo, olha, pessoal, faltou estudo, faltou vocês consultarem esse material, e toma um geral da turma, ou, e aí o professor usa o seu tempo também para preparar as outras atividades, então eu acho que dá para fazer, assim, um fechamento sem necessariamente tomar muito tempo do professor, porque pode usar o recurso do áudio, grava um feedback e posta um arquivo de áudio, fica bem interessante. Tá certo, Maria Angélica. Eu vou fazer aqui, tem duas perguntas de dois professores, que elas caminham próximas, então acho que já dá para você responder junto, tá bom? Uma é da professora Eli. As atividades síncronas têm que respeitar uma grade horária, como no presencial? E a outra é do professor Guilherme. Quantas horas por semana é o desejável ofertar ao aluno? Aí você pode responder essas duas, depois eu coloco mais outras. Tá. Ok? Em relação a... Desculpa, essas atividades síncronas, elas precisam ter... Repete para mim, Esther, que eu... Se as atividades síncronas têm que respeitar uma grade horária. Eu entendi por Olha, esse, por ser no mesmo horário. eu creio que, assim, eu não tenho certeza, isso aqui eu vou chutar, né? Mas eu acredito que se você está pensando, por exemplo, no mesmo, veja se é isso, Elise, se você está pensando, a minha aula acontecia de terça das 2 às 5, ou das 2 às 6. Eu vou ter que usar a terça das 2 às 6?
Eu acho, aí depois eu vou colocar a consulta, que eu estou opinando, tá? Eu acho que de algum modo vai ter que fazer uma regulação de que momento que a atividade vai ter que ter um calendário, um cronograma, assim, um calendário de aulas para cada disciplina, porque vamos pensar que se não houver essa distribuição, olha, eu sei que as terças-feiras são minhas com essa turma, como é que fica, né? Eu marquei terça, mas o outro professor também marcou terça. Eu acho que vai ter que respeitar sim um lugar na agenda do aluno dedicado à disciplina para que, principalmente para esse fato de que as atividades síncronas estejam ali disponíveis, mesmo que o professor não faça toda semana ou mas que aquele horário está reservado para ele em algum momento fazer atividades síncronas com os alunos, e os alunos também marcarem na sua agenda que aquele dia é o dia da aula X, mesmo que ela esteja acontecendo no espaço virtual, mas é o dia que ele reserve para essas atividades, senão a gente vai começar a ter muito conflito de agenda, né? E aí eu acho que, não sei se era nessa direção. E a questão de quantas horas, né, é Guilherme que pergunta, né? Guilherme, esse planejamento é do professor, né? Embora, é isso que eu falei, quando a gente tem o presencial, fez-se mais ou menos essa unidade de aprendizagem que as coisas acontecem em 4 horas, tá? Mas, aquilo que eu falei, dependendo do seu planejamento, da sua complexidade, você vai transformar essa unidade de aprendizagem é, nesse tempo variável, né? É, para conforto, eu acho que nesse primeiro momento, para ajudar a pensar, né, como fazer essa transposição, usar aquela última simulação que eu fiz, né? Cada unidade de aprendizagem, tornar cada semana uma unidade de aprendizagem com 4 horas. E nessas 4 horas, fazer essa distribuição do tempo de leitura, das atividades virtuais que vão valer frequência, de algum encontro síncrono, se for necessário, mas não, ele não pode, esse encontro síncrono, se pensa, então assim, aí vem daí o bom senso, eu vou fazer um encontro síncrono de 2 horas, essas 2 horas fazem parte do cômputo da carga de 4 horas de ensino, então vai sobrar outras 2 horas para os alunos fazerem as coisas, as outras, tá? E aí é o bom senso que vai precisar regular, né? Então, ok, vou fazer um encontro síncrono de 2 horas, e 2 horas para fazer o quê? Para fazer atividades, para fazer encontro. Então, essa primeira ideia que eu posso te responder em relação a quantas horas, né? Num primeiro momento, esse planejamento ser feito em cima, bem próximo do que acontecia no presencial. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas... Maria Angélica, ele, até dando continuidade, aí ele perguntou o seguinte: o feedback tem relação com a avaliação e as notas? Sim e não. Porque assim, olha, o que acontece? Quando você está propondo atividade, se o seu objetivo, né, você colocou os objetivos, seu resultado, o que eles querem que eles alcancem naquela unidade? Aquilo lá. Eu quero que eles tenham a compreensão do conceito X. Eles entregaram uma atividade, o critério de avaliação é demonstrar que tenham compreendido esse conceito. E aqui, gente, a gente lembra aquela situação, e aqui eu estou me referindo bastante, assim, eu gosto muito de usar a taxonomia de Bloom para fazer essas comparações entre resultados mais simples e mais complexos. Tá? Então, esse resultado que eu desejo que ele tenha compreendido, ele tem que vir com alguns critérios, né? E esses critérios é que vão balizar a sua avaliação de que se ele compreendeu ou se ele ainda está passando coisas, né? É lógico que se a turma, de um modo geral, atendeu os seus critérios de avaliação, compreenderam, fizeram boas digressões sobre a temática, ok,
o objetivo da unidade foi atingido como um todo. E existirão aqueles alunos que sequer chegaram, aqueles que sequer fizeram. Talvez a estes caibam um feedback mais individualizado. Mas, de modo geral, se a turma inteira conseguiu atingir, pelo seu critério proposto, aquilo que estava sendo previsto, um feedback geral ok, pessoal. Nossa, que bom, vocês compreenderam realmente esse conceito. Ele é muito importante por isso, porque vai servir de base para as nossas. Enfim, um feedback relacionando esse aprendizado do aluno com outras aprendizagens que ocorrerão ou que já ocorreram, né? Se essa unidade de aprendizagem ela é uma coisa no meio. Né? Agora, se pelo seu critério a turma inteira não atingiu alguma coisa você vai ter que dar um feedback, porque ou alguma coisa aconteceu, ou eles não compreenderam a comanda da atividade, ou o material está muito difícil, ou os tempos previstos não estão adequados para executar aquilo que você fez. Então, é essa a ideia de você fechar a unidade de aprendizagem, não só em torno da produção dos alunos, mas, enfim, fazer microavaliações de cada momento para você ir corrigindo os rumos também das do que vai acontecer, né? Então, se não atingir os seus critérios, você toma uma decisão rápida. Se atingiu, ótimo, segue o seu plano. E é esse o tempo que a gente que eu falei, que assim, o planejamento ele vai acontecendo de acordo com o feedback que vai se tendo ao longo da execução, né? Então, por isso que é exitosa essa ideia da gente ir fazendo essas micro percepções de como as coisas estão indo, para poder fazer as correções necessárias, né? Oi, professor Rubismar, eu vi que o senhor pediu a palavra. Tem algumas perguntas antes. Eu posso fazer e depois eu passo a palavra para o senhor? Ah, tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone, professor. Ok. Bom, vamos lá, Maria Angélica. A pergunta da professora Ana Carolina. Gostaria de saber se seria adequado realizar a programação de cada disciplina junto com todo o corpo docente para não sobrecarregar e inflar a carga horária. Eu acho que já vai um pouquinho na direção de uma resposta que você deu, né? Acima. Sim, é o ideal, e o ideal seria que pudesse haver a tão sonhada interdisciplinaridade, ou tão comentada, porque uma atividade pode servir para outra, né? E se a gente está em ambiente virtual, quer dizer, o aluno entrega arquivos para outro professor, e isso ser uma coisa muito mais orgânica, muito mais inteligente para os alunos, né? E eles poderem exatamente, fazer uma gestão do seu tempo de aluno mais efetiva, né, mais efetiva. E aí seria, sim, excelente que se fizesse esses planejamentos, se disponibilizasse até um cronograma das atividades síncronas, mensais, né, para os alunos, ou, enfim, o que vai acontecer. Porque, lembrando, gente, quanto mais essas orientações estiverem claras nos ambientes virtuais, mais os alunos conseguem organizar suas agendas. Então, eles também precisam saber de antemão, então, quando a coisa abre, quando a coisa entrega, a coisa que eu digo assim, a unidade de aprendizagem abre, quais são as atividades previstas, as datas de entrega. Lembrando que quando você usa o Classroom, quando você marca uma atividade como avaliativa, ela entra já no calendar, na agenda, né, e o aluno também já fica ciente de que aquela data vai acontecer. Então, são ferramentas, os ambientes virtuais, eles dispõem dessas ferramentas de gestão de tempo, que são muito, muito exitosas nessa condição, e principalmente para poupar trabalho do professor. Né? Então, se as coisas já estão de antemão colocadas, o professor não precisa ficar mandando e-mail para aluno lembrando que vai ter live, lembrando que tem que entregar. Esse papel de
autorregulação da aprendizagem do aluno não é papel do professor, mas ele precisa dar todas as informações para que o aluno faça a autorregulação da sua aprendizagem, e aí todo mundo consiga trabalhar confortavelmente, sem ter essas sobrecargas, né, que eu acho que aqui sim, acho que a Karina Martins está comentando, né, Karina, sobre essa questão de umas disciplinas sobrecarregarem, como é que ela colocou? Para alguns professores exageram. Olha, eu vou falar, vocês vão me bater, tá? Mas todo professor acha que é pouca carga horária para sua disciplina. Acho que não tem um professor aqui, levanta a mão, quem acha que não tem pouco tempo para sua disciplina. Todo mundo quer um pouquinho de hora a mais, todo mundo quer umas horas de eu queria um tempo a mais, é muito pouco para dar esse conteúdo. Tem essa reclamação sempre chega pra gente, assim, né, não, principalmente na hora que a gente tem que dizer, puxa, mas eu só tenho 60 horas para minha disciplina? Sim, você só tem 60 horas para sua disciplina. E nessas 60 horas tem que ter então, qual é a essência, né? E aí também entra aquelas concepções, né, Esther? Acho que talvez a gente possa abrir vou abrir uma outra frente aqui. A ementa precisa ser, o que é ementa? O que é conteúdo? Eu preciso dar todo o conteúdo, eu preciso então, são discussões, gente, que aí, dentro da coordenação de curso, entre os pares, eu acho que é possível, sim, se chegar a um consenso, assim, do que é necessário, ou que disciplinas podem mais, e aí, quando se chega a essa ideia, aí tem que fazer a revisão do projeto pedagógico mesmo, para poder atribuir as cargas horárias ampliadas, né? As meninas da Prograde podem depois discorrer mais sobre essa ideia. Tá certo, Maria Angélica. Eu vou juntar aqui duas perguntas que eu achei que elas se parecem, tá? Elas se complementam. Eu acho que fica mais fácil para a Angélica responder, tá, gente? Mas a gente vai tentar aqui, na medida do possível, responder todas as dúvidas de vocês. No entanto, a Priscila, ela fez uma boa inserção aqui no chat de que as dúvidas de vocês também podem ser postadas na sala de assessoria, tá? E a gente responde lá também, tá certo? Bom, deixa eu ver, é do professor Muris, que ele pergunta o seguinte: Maria Angélica, embora possa fugir um pouco do tema da live, gostaria de ouvir um pouco sobre o tempo para a preparação da disciplina EAD. No curso de planejamento pedagógico, fala-se de até 8 meses. Como podemos acelerar esse tempo para um possível início de aulas remotas em agosto ou setembro? E aí o professor Sidney, ele coloca o seguinte: bom dia, parabéns pela apresentação. Do ponto de vista dos cursos de graduação, quantas disciplinas remotas vocês acham que seriam viáveis para um aluno acompanhar em paralelo? No caso presencial, o aluno cursa em um semestre, em média, 6 disciplinas, por exemplo. Maria Angélica, eu deixo essas duas aqui para você e depois a gente volta. Tá, legal, eu acho que esse tempo... Sim, professora, a gente tem uma experiência lá na EAD, assim, tem uma distinção aqui, que a gente coloca bastante tempo aqui, talvez a gente tenha até que ver, assim, eu coloco lá, né, a gente considera assim, olha, a gente começa a pensar bem antes esse tempo de um curso EAD, né? Por quê? Porque não dá para você, realmente, uma disciplina EAD, não dá para você chegar assim, EAD mesmo, né? Vamos fazer aquilo lá com a produção. O que vai determinar esse tempo, gente, é a produção dos materiais didáticos, né? Se você tem que produzir videoaulas, produzir o e-book, produzir todo o material, esse era um tempo que a gente considerava em relação a esses cursos mesmo, que são disciplinas de cursos totalmente à distância, porque eles precisam ter uma organicidade em relação aos seus materiais didáticos, uma padronização, né? Então, para os cursos de especialização, a gente continua recomendando esse tempo, tá? Não, para dizer assim, muitas vezes as pessoas chegam assim, eu estou subindo um curso, vai começar mês que vem. Não dá para fazer desse jeito, justamente por conta da preparação que existe, tá? Mas existe um tempo de preparação, sim.
E aí, é isso que a gente vai ter que ver, a serenidade nesse primeiro momento, de ir trazendo, por isso que eu falei assim, olha, num primeiro momento, simule umas unidades de aprendizagem próxima daquilo que se fazia, os materiais didáticos, eles vão, quais são os materiais didáticos? Eu vou preparar? Não ainda, eu vou fazer uma curadoria do que existe, então não vou, nenhum professor vai preparar material didático agora, nesse momento, no sentido de fazer e-books, a menos que seja da vontade, é claro, vou fazer uma apostila para minha disciplina, pode fazer, mas ela vai demandar um tempo para ser feita. Então, é essa preparação dos materiais de estudo, pensar as atividades, é que vai levar esse tempinho, tá? E a gente está tentando, nessas lives, com os materiais, assim, olha, vamos fazer, num primeiro momento, um mais execuível para vocês. Se no presencial o aluno lia o material de estudo, entregava uma resenha, vamos para o virtual, lendo material de estudo e entregando uma resenha num ambiente virtual num primeiro momento. Mas é possível, então, assim, essa ideia de não, eu vou ter que fazer 1000 coisas. Calma, vamos com calma para você, para quem não tem essa grande influência ou não teve experiências. E aí, gente, uma coisa bem legal é assim, uma experiência boa da gente aprender EAD, a gente ser aluno de EAD. Então, eu me matriculo em 400 mil cursos, assim, vou fazendo, falo, nossa, que ideia legal, porque muita coisa é experimentação mesmo, muita coisa é falar, nossa, que ideia legal que essa pessoa teve. E aí você traz para a sua ideia, né, para o seu planejamento, isso. E isso a gente faz também no presencial. Quantas vezes a gente vê umas atividades legais, a gente fala, acho que dá para aplicar isso aqui. Então, Guilherme, assim, esse tempo de preparação vai ter que ter um tempo, sim. Por isso que a gente está tentando, assim, que vocês já comecem a fazer as experimentações em Moodle, no Classroom, né? A gente vai tentar trazer mais passo a passo para vocês, mais labs, né? Mais coisa mais aplicada, mais mão na massa, para vocês começarem a fazer, porque o ambiente virtual organizado, ele é uma sala, onde tem os materiais de estudos, tem as atividades, tem as interações, né? E aí, mas uma coisa bem legal que vai acontecer é, uma vez feito o ambiente virtual, fica lá, ele fica lá. Ele vai sendo melhorado ao longo do tempo, você pode fazer uma cópia, faz um backup, melhora. Então, assim, essa primeira virtualização vai ser trabalhosa para vocês, porque vocês vão ter que criar praticamente do zero, a menos que alguém já tenha ambientes virtuais. Então, vai exigir um tempinho, sim, nesse primeiro momento, de criar a sua sala, né? Para quem nunca criou. Para quem já criou, eu vou pegar minha sala aqui, eu vou fazer um backup aqui, eu vou usar. É como a gente faz um copia e cola de texto mesmo, né? Quando a gente tem. E aí, nesse primeiro momento, vai demandar um tempinho, e aí, esse tempinho, gente, eu não consigo aquilatar, né? Eu tenho uma noção, assim, de para cada hora oferecida de ambiente virtual, até umas 4 horas de preparação, mas isso depende, tá? Então, pensa um para um, eu vou levar aqui quanto tempo eu levo para planejar uma unidade de aprendizagem? Será que 1 hora ou 4 horas de uma unidade? Eu levo 1 hora para planejar? Esse tempo também, gente, vocês vão ter que começar e ele vai ficar, quanto mais expertise vocês têm, mais rápido vai ficando. Então, no primeiro momento, vai demorar muito para criar uma unidade de aprendizagem, porque tem que separar os materiais, escrever os enunciados, colocar. Depois vai ficando fácil, né? Mas no primeiro momento vai ser demorado. Acho que os dois perguntas. Angélica, e a outra pergunta tem a ver com a quantidade de disciplinas num semestre que é Ah, viável para o é. estudante. Olha, a gente. Eu vou falar, eu não sei como é que vai rodar esse semestre, mas assim, essas, por exemplo, um aluno rodando seis disciplinas, né? Ele tá aí com 24 horas
semanais, pensando que são créditos, né? 24 horas comprometidas. Se houver um bom senso do planejamento, né, de todos os professores, o aluno consegue, mas vai ter que ter essa conversa mesmo. A gente rodava na EAD, que a gente entendia que os alunos eram como se fossem alunos de curso noturno, rodavam 3 disciplinas num primeiro bloco de 11 semanas, e aí, então, o que acontecia? 3 disciplinas, 24 horas, cada disciplina tinha 8 horas por semana, dá um tempo maior de atividades, mas por quê? Porque o período letivo era reduzido, né? Então, gente, esse equilíbrio entre que tamanho vai ter o período letivo e quantas disciplinas é uma coisa que também vai ter que ser discutido dentro das coordenações, porque a gente também vai ter que dar essas sugestões para os alunos. É lógico que tem disciplinas essa ideia que a gente está trazendo, que o aluno não vai fazer atividade extra-classe, a gente sabe que isso é uma utopia, né? Ele vai ter que fazer algumas investigações, algumas pesquisas, mas trata-se da realização das atividades previstas como sendo avaliativas mesmo dentro do ambiente virtual, e é isso que a gente vai precisar, que a gente está sugerindo, que isso aconteça dentro de um exequível, né, se vai ser 4 horas por semana que cada disciplina vai ter, ora, vamos pensar que um professor não vai poder ter as 4 de atividades, mais 4 de pesquisa, exigir 8. Gente, eu acho que aí vai demandar um olhar assim, cada curso vai ter que fazer essa aferida, né, dos planejamentos dos professores para fazer bater as propostas de cada um. Acho que não dá para ficar no individual, eu acho que vai ter que ter levar isso para as coordenações de curso para fazer esses planejamentos. Minha sugestão, né? A minha sugestão. Tá certo. Eu vou passar agora a palavra ao professor Rubismar, para que ele possa fazer a pergunta, professor. E depois a gente tem aí a pergunta do professor Valdir, que está aqui ainda, tem da professora Elizabeth e Rodrigo Basso, ok? Na linha, se o professor descer o seu mouse, na linha inferior, branca, tem um microfoninho, e o senhor clica, ele está fechado, ele deve estar vermelho. Se o professor clicar, isso, pronto. Então, no meu caso, eu não tenho experiência nenhuma em ensino à distância, né? Eu tenho curso assim normal e eu também apresento um curso na pós-graduação condensado em uma semana de 8 horas por dia, né? Ou vamos dizer 6 horas, 3 de manhã, 3 à tarde, todos os dias. Né? E eu tenho, obviamente, eu tenho o PowerPoint de todos os cursos, né? Agora, nessa introdução com a Covid, a gente tem interagido através de plataformas de comunicação, né? E toda vez que eu vou, ou é o Google Meet, ou é o Zoom, né? Então, a gente acaba tendo uma experiência no uso dessas plataformas, né? Então, a primeira ideia, a hora que eu fosse dar, parece que agora nós vamos já dar, né? Seria usar essa experiência do Zoom. Apesar da professora, parabéns pela sua apresentação. Depois que eu fiz essa pergunta, daí você falou que o Classroom tem outras ferramentas, né? Mas, em princípio, não seria criar uma disciplina, ela já existe, é só adaptar. Eu gostaria de, por exemplo, o Zoom, né? Se eu vou poder usar o Zoom. E a outra pergunta é se em EAD existe a monitoria através de aluno. Né? Essa é a minha questão. Né? Obrigado. Professor, em relação ao Zoom,
ele é uma ferramenta paga, né? E a parte free dele é muito restrita, a menos que o professor pague o Zoom, porque aí ele tem algumas funcionalidades bem bacanas, como umas possibilidades de dividir a turma em grupo, assim, num clique. Se for para usar a versão free, usa o Meet, que é similar, né? O Meet é gratuito, hein? O Meet é gratuito, mas o professor precisa fazer a migração do seu e-mail institucional para a suíte. Aí se faz por meio da SIM, tem um local lá para fazer. Em relação à monitoria, é possível sim, a gente tem uma sugestão que a gente tem dado, né? Priscila pode me corrigir. Os alunos de PESCD, eles podem atuar como monitores, alunos de pós. Tem essa possibilidade. O que a gente não recomenda e assim, isso é uma coisa que já, mesmo na tutoria, assim, que eles não façam a avaliação. Quem vai fazer a avaliação é o professor, né? Eles acompanham, eles interagem em fórum, eles respondem, tiram dúvidas, eles fazem mas a avaliação mesmo, a aplicação das notas, a correção, isso não é atribuição deles. Exatamente. E aí podem existir outros formatos de monitoria também, o Moodle, desde que tenha lá algumas regras, né, Pri? Pode ser mesmo aluno de graduação, mas acho que ele já tem que ter cursado aquela disciplina. Enfim, tem a possibilidade, sim, a gente insere nos ambientes. Eu tenho usado muito monitores, eu gosto porque me ajuda bastante, melhora a aula. Isso. Por exemplo, meu departamento, ele só pode ter 2 monitores, um com bolsa e outro sem bolsa, né? Quer dizer, é interessante para o aluno ele ter um certificado que ele participou como monitor. Isso aí poderia ser estendido para um número maior numa universidade, né? Eu acho que isso pode ser levado, sim, como uma demanda, né, de ampliar essas possibilidades de monitoria em ambientes virtuais para os alunos. Eu acho que isso é bem interessante a gente considerar, sim, abrir esse espaço, né, não sei, Esther, se a Prograde poderia pensar sobre essa questão, um tipo, né? Bom, Parece agradeço. que... Pois não. Não, eu só queria dizer, professor, que nós recomendamos que as ferramentas utilizadas, né, para as atividades curriculares da UFSCar, elas sejam preferencialmente aquelas que a própria UFSCar disponibiliza, tá bom? Isso. Então, por exemplo, o Google Meet, o Classroom, o Moodle, são ferramentas disponibilizadas pela UFSCar, que é onde a gente recomenda que os professores deem a preferência para utilizá-las, tá bom? Tá bom. Acho que o Ailton quer fazer uma colocação, Ailton. A respeito dessa... Bom dia para todo mundo. A respeito dessa colocação do professor Rubismar, a gente teve uma comissão, inclusive a gente caminhou uma proposta aí de regulamentação dessa situação que a gente está vivenciando, e o que a gente... Um dos pontos é esse termo monitor, né? Porque a palavra monitor, ela tem vários significados na própria universidade. Então, a gente está especificando isso dentro de um rol de vários colaboradores, né? Mas isso vai ser discutido posteriormente. Provavelmente, inclusive, só lembrando que hoje saiu uma portaria do Ministério da Educação a respeito desse período de pandemia, que está sendo estendido até o dia 31, e possivelmente a gente vai ter um direcionamento da Prograde, do colegiado de graduação a respeito dessa situação, e especificamente esse apoio que eu acho que é fundamental para os professores também. Obrigado. Eu parabenizo você pelo seu esforço também, Esther, por proporcionar todo esse material para a gente. Obrigada, professor. Bom, vamos lá. Tem aqui a pergunta da professora Elizabeth.
e o professor Rodrigo, que eu vou fazer junto, tá bom? Elizabeth, para turmas grandes, como fazer com que o feedback seja eficiente? Um pouquinho voltando sobre o feedback, viu, Maria Angélica? E uma segunda, professor Rodrigo, como garantir a avaliação efetiva dos alunos em cada ciclo? O foco seria em avaliações em grupo? Só lembrando também que eu já coloquei que nós fizemos a terceira live dessa série que nós estamos organizando, foi sobre avaliação e frequência, tá bom? O tema, a gravação está disponível tanto no site da Prograde como na sala virtual, tá? Então, algumas perguntas sobre avaliação a gente já falou um pouquinho em outras lives. Feedback em turma grande e avaliação em grupo, né? Essa avaliação em grupo eu só não entendi assim, os alunos avaliando a si próprios, avaliando, dando seus feedbacks um para o outro, é isso? Porque se for esse o caso, e se for necessário, e é bem interessante que dentro do Moodle, né, existe uma ferramenta que se chama Laboratório de Avaliação. Ela é um pouquinho trabalhosa na configuração, eu vou começar por essa e depois vou para a questão do feedback em turmas grandes, que talvez responda um pouquinho essa ideia de compartilhar os feedbacks também, professora, porque às vezes você tem muitas situações em que fica, que esse feedback pode ser dado pelos pares, né? E aí tem essa questão de você ter ferramentas em que os alunos podem opinar e dar feedback em trabalhos dos colegas, né? Então, no Moodle tem a base de dados, tem esse laboratório de avaliação, e que você pode configurar de forma, e aí, veja lá, o feedback, gente, ele precisa ter critérios, né? Então, gostei não é um feedback, né? Feedback que eu estou entendendo aqui é aquele feedback do tipo, você focar em cima da tarefa realizada, né? E depois aqui eu já vou dar um spoiler, a gente está preparando um curso sobre avaliação formativa e feedback que está no forno, a gente vai sair agora para o CIET, a gente vai lançar um mini curso, e eu estou um pouco com essa leitura. O feedback é em cima daquilo que o aluno apresentou, então, assim, se o feedback, por exemplo, tem os modelos, você dá um feedback sanduíche, assim, ok, você entregou, tá legal, mas faltou isso, 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 e seria legal que você fizesse isso, isso, então. Então, o feedback, ele precisa colaborar para a aprendizagem do aluno. Não é um tá bom, tá ruim, ok, tá, né? Então, por isso é legal a gente pensar em construção de matrizes, de rubricas, de coisas que têm critérios e níveis, né? Sofisticar um pouco mais, até para os próprios alunos, por exemplo, nessa avaliação em grupos, o que ele avalia? Né? O que ele opina? Então, o professor também tem que direcionar o olhar do aluno em termos de quais são os critérios que vão ser usados para avaliar, né? E aí, essa questão de feedback para grandes turmas, a gente pode ter também usar essa possibilidade de pares, né? Mas, daquilo que eu já falei, dependendo do seu critério de objetivo da atividade, assim, você, professor, vai ter que dar um feedback individualizado, é importante que o aluno receba um feedback individualizado, ou ele pode receber um feedback mais geral, né? E aí você tem e aí é o planejamento mesmo, é o objetivo da atividade, do que você propôs na unidade que vai definir essa necessidade do quão a filigrana de feedback exige. O ideal seria que a gente pudesse dar feedback individualizado, fazer esse acompanhamento, né? Mas também aqui, gente, entra uma situação, e até é uma recomendação que a gente faz, mas recomendando. Uma turma, assim, a gente concorda que uma turma, da nossa experiência, tá? É tudo muito anedótico, a gente não tem como provar isso. Mas uma turma, até 30 alunos, um professor consegue, assim, turmas de 50, 60, eu acho que a gente vai ter que repensar
essa ideia, né, e aqui é uma sugestão, inclusive, não, nada que seja mandatório, mas para que fique exequível, um professor sozinho consegue dar conta de 30 alunos num ambiente virtual, seja no Moodle, no Classroom, a depender da complexidade, mas mais que isso, a gente recomenda monitorias, recomenda que esteja junto com outro professor. Então, eu acho que esses novos desenhos também de turmas vão precisar ser repensados, talvez não nesse primeiro momento, mas isso é um fruto de uma experiência que a gente tem na SEAD, de fazer, tanto que a gente tinha uma norma para os cursos à distância, de um tutor para cada 25 alunos, né, que era um auge de desejo que a gente tinha. Tanto que a gente não conseguiu, ficou muito, muito inviável essa proposta. Depois a CAPES passou para, não mais para aluno por turma, mas alunos, tutores, tutorando disciplinas, né? Mas eu acho que a gente vai ter que, essa é uma dorzinha, assim, que a gente vai ter que anotar e prestar atenção. Que tamanho as turmas precisarão ter para ficar gestionável, ou que o professor consiga fazer essa gestão sozinho, ou se for turmas grandes, como pode ter pares e apoios para fazer essa gestão das turmas. Tá certo, Maria Angélica. Nós temos ainda 4 questões. Eu estou preocupada com o horário, faltando 20 minutos aí para a gente encerrar. Estou pensando da gente concluir as respostas, né, para essas questões. E aí, caso tenha outras dúvidas, que a gente se remete à sala virtual. Tudo bem? E a gente continua nessas. Com certeza. Tá bom? Vamos lá, então. Agora uma pergunta do professor Valdir, de Lagoa do Sino, do campus Lagoa do Sino, tá? Eu até gostaria que, se possível, ele fizesse via áudio, mas ele não se manifestou, não sei se ele está por aqui, se ele está com disponibilidade de falar, tá bom? Porque é uma característica específica do campus Lagoa do Sino, do projeto pedagógico deles, né? Do projeto de campus. Professor Valdir? Sim, pois não? Você quer falar ou colocar a sua questão? Sim. Primeiramente, bom dia, né? Parabéns, Obrigada, Esther, professor. pela organização. E parabéns, professora Maria Angélica, né? Tivemos a oportunidade de conhecê-la antes da pandemia, né? Na proposição de um curso, e agora aprendendo muito, tá? Muito obrigado. Sim, Valdir, estão me lembrando. Com relação à pergunta, no campus Lagoa do Sino, todos os 5 cursos de graduação não trabalham em disciplinas, mas em eixos temáticos, dentro do qual nós temos os mesoconteúdos, né? E aí, dentro do possível, a gente busca a integração entre esses mesoconteúdos. Então, a pergunta minha seria, no que diz respeito aos mapas de atividades, qual que é a melhor sugestão? Que a gente faça por mesoconteúdos, por eixo temático, por uma mescla entre os mesoconteúdos e o eixo, e também depois em termos de fechamento de cada atividade dessa. Tá? Muito obrigado. Olha, professor, eu vou aqui tentar, mas eu gostaria de ver mais, acompanhar mais de perto essa construção de mapas, viu, Valdir, porque realmente a gente sempre trabalhou com essas coisas mais pequenininhas, fechadas, mas será que, assim, uma sugestão, será que partindo, então, desses objetivos, desses resultados de aprendizagem, aí será que não seria do menorzinho para o maior, assim, o que é menor, é o eixo ou o meso? Na verdade, o eixo seria o norteador, o grande, O né? norteador, o grande, sim, E eu aí, acho que dentro de eixo, nós temos eixos, vamos dizer, menores, que 2, 3 mesoconteúdos, e temos eixo aí com 6, 8 mesoconteúdos, que teoricamente, né, vamos dizer, uma analogia, os mesoconteúdos poderiam ser aí ditos como disciplinas, mas não são disciplinas. sim. Eu acho que essa ideia que eu trouxe aqui de arco, talvez a gente possa pensar em refazer os nossos. Talvez a gente tenha que construir, professor, um outro mapa de atividade, viu? A gente tem que construir um outro modelo de mapa,
talvez, pensando nas ideias de arte. Olha, eu gostei desse desafio. Manda para a gente pode pensar em criar alguma coisa mais. Eu estou com essa ideia de desenvolver esses arcos de aprendizagem, porque eles, na verdade, eles são parte de uma outra ideia que eu estou fazendo uma adaptação aqui. E aí a gente pensar esses arcos como sendo as aterrissagens que os alunos têm que fazer. Vamos abrir uma frente, Valdir, para a gente pensar um instrumento de planejamento mais adequado para esses eixos e meso, que eu acho que realmente esse mapa de atividade que a gente tem lá, ele é mesmo para conteúdos pequenininhos, como disciplinas, cursos. Tá. Não, Pode agradeço. ser? Pode. Vamos fazer esse movimento da gente pensar um formato de planejamento e se você puder mandar um e-mail para mim, Não, pode deixar. aí Eu mando. a gente começa a pensar uma outra possibilidade de fazer essa integração. Porque eu até estou inscrito lá no POCA, né, dentro do curso, e aí naquele exercício de mapa de atividade eu fiquei meio perdido, porque eu comecei a ficar no meu mesmo conteúdo, Isso. não é esse o objetivo do projeto, Não, é de integração. Aí eu me perco a hora que eu fico só. não, eu concordo com você, aquilo lá não está adequado. A gente precisa refazer. Vamos refazer, a gente pode pensar junto como que seria uma ideia legal de construir um mapa para esse formato de curso. Tá bom, professora Maria Angélica, muito obrigado. Tá bom. Tá certo, professor Valdir. Então, vamos lá. A professora Ellen, ela pergunta o seguinte: Maria Angélica, você acredita que o planejamento da carga horária com diferentes instrumentos de ensino, atividades síncronas, fórum, webinários, pode ser uma estratégia de metodologia ativa? Então, eu acho que, assim, essa questão, ele está quebrando a minha cabeça e nossa cabeça lá na SEAD também, porque várias pessoas, mas como é que eu rodo metodologia ativa usando o ambiente virtual, né? Que, na verdade, essa é uma pergunta que todo mundo está querendo fazer. Mas eu acho, assim, tão em experimentação, viu, Ellen, assim, essa questão da interação e os alunos poderem, vai depender de como a gente vai fazer esse planejamento da dinâmica de interação, porque, na verdade, a metodologia ativa, na minha compreensão, né, e aí, ainda mais se tiver metodologias que tratam de resolução de problemas, né, Ellen, ela tem uns tempos e ela tem uns passos. Então, como é que a gente vai fazer esse desenho? Também um desafio, fico à disposição para a gente começar a pensar como que a gente desenha a interação que o aluno tem entre eles e que ferramentas eles têm disponíveis para fazer essas interações entre eles, em que momento eles voltam para a interação em pequenos grupos, em grandes grupos, com o professor, e fazendo as entregas que são necessárias para fazer dessas metodologias. Então, eu acredito que a gente consiga fazer esses desenhos. Existem muitas, embora o Classroom e o Moodle ainda tenham atividades coletivas que não se adequam muito a essa ideia de produção coletiva, talvez a gente tenha que lançar a mão, né, lembrando sempre que o Moodle, gente, está em desenvolvimento, os desenvolvedores estão criando versões, pode ser que tenha essa possibilidade de ferramentas, né, já tem, por exemplo, o Etherpad, que eles conseguem editar juntos, o Classroom tem o Jamboard, né, a Suite, o Scare tem o Jamboard, que é tipo um canvas que os alunos conseguem colocar post-its juntos, você compartilha, mas existem muitos outros lugares que existem ferramentas que possibilitam trabalho, brainstorming, toda sorte de dinâmicas já estão sendo pensadas. Nessa minha apresentação, eu acabei utilizando um lugar, né, uma plataforma que tem vários templates que possibilitam esse uso colaborativo, que é essa Mural e esse Miro. Depois vocês podem pegar lá na apresentação. Tem, assim, cria
o Canvas, chama os colaboradores e os alunos conseguem trabalhar ali. Então, é preciso também explorar um pouco que ferramentas outras da internet a gente tem que possibilita essas atuações em grupos, lembrando que a dinâmica é essa, um grande grupo, um pequeno grupo, discute, volta, produz, tem uma nova revisão, uma nova entrega. Então, esse desenho pode fluir, sim, eu acho que do que eu vi, é possível, a gente precisa ainda materializar. Aceito o desafio, se você quiser trazer, pensar com a gente como que a gente pode fazer, é o que a gente está pensando lá também o tempo inteiro, essa é a nossa preocupação, de levar essas metodologias ativas para os ambientes virtuais. Tá certo. Eu só queria fazer uma complementação, Maria Angélica, com relação à pergunta da professora Ellen. Às vezes a gente fica muito naquela questão assim, nossa, eu quero colocar metodologia ativa, mas às vezes tem algumas estratégias que não são reconhecidas como metodologia ativa, mas ela parte do mesmo princípio que se tem essas metodologias, né? O princípio que as metodologias veem o estudante. Eu acho que isso é mais importante, né? Um estudante da metodologia ativa, ele é visto como um protagonista, como um sujeito ativo, que não é só um receptor daquele conhecimento, né? Então, quando a gente pensa, às vezes, em outras atividades, quer seja outras ferramentas e técnicas de ensino mesmo, né? Que não necessariamente tem o título de uma metodologia ativa, mas ela vê o sujeito, vê aquele estudante como um sujeito protagonista e não espectador, ver aquele estudante como ativo, e não só como aquele que recebe o conhecimento, né, como se estivesse ganhando algo, ela também deve ser valorizada, não é? Então, para além de ser ou não uma estratégia de metodologia ativa, talvez fosse interessante os professores pensarem como ele está vendo aquele estudante, como ele está pensando que aquela estratégia, né, qual é o papel desse estudante nessa estratégia? Por exemplo, na participação do fórum, né? Como é que ele vê esse estudante em participação em fóruns, ou em entrega de tarefa, não é? Então, acho que isso é mais... está para além de ser uma estratégia ativa ou não, tá? É mais como a sua concepção, como se vê o estudante ao realizar essa atividade, tá bom? Passando aí, já chegando, vamos para a pergunta da professora Adriana, e depois a professora Marta, e a gente já vai caminhando para o final, porque temos aí 8 minutinhos, tá? A professora Adriana, ela pergunta o seguinte, você poderia comentar atividades em grupo entre os alunos, como forma de avaliação da EAD? Os seminários, por exemplo, ele funciona bem? Há alguma dica para atividades em grupo entre os alunos? Maria Angélica, eu já vou fazer da professora Marta, tá bom? Sim. Ela diz que tem no curso de tecnologia da produção sucrocoleira, tinha 11 semanas, mas no curso de engenharia ambiental eram consideradas 8 semanas. Como definir essa quantidade de semanas? Tá bom? Acho que essa daqui vai até mais na direção da nossa discussão de hoje. Mas tem essas duas últimas questões e a gente encerra as dúvidas. Eu acho que eu pego essa da Marta, que está mais... Marta, eu acho que isso vai ser definido ainda, né? Qual vai ser a duração desse período letivo pela divulgação do novo calendário acadêmico. Naquele momento do curso de engenharia, a gente fez exatamente pensando que os alunos, né, nos cursos EAD, era essa ideia mesmo de deliberar só 3 disciplinas de cada vez, mas o calendário acadêmico, ele era o mesmo, praticamente, ele era um pouquinho maior, né, 22 semanas, mas ele era um período letivo de um semestre, era um semestre. Para a gente é que existiam blocos, mas na Prograde era o primeiro semestre, não existia, foi uma divisão pedagógica que a gente fez, mais que uma divisão, não subia isso, não existia isso no Prograde, né, Priscila pode me colocar depois. Então, foi um planejamento pedagógico que a gente fez, né? Foi um acerto entre os cursos, mas para efeito acadêmico, ele rodava dentro do calendário acadêmico, de tantas semanas, né? Agora, em relação aos seminários, eu acho assim,
seminários, eles têm que cumprir um objetivo, né? Quer dizer, o que acontece? O aluno tem que apresentar uma síntese ou rodar uma ideia, enfim, eles têm que se organizar geralmente, se é em grupo, tem que se organizar num coletivo para apresentar alguma coisa, né? E essa ideia, o seminário, eu acho que ele precisa ser reconfigurado, né, sério, eu acho que a gente precisa retomar, assim, qual é a função desse seminário, né, porque a gente acabou desvirtuando muito essa ideia de que os alunos vão lá, leem um texto, sempre tem um que trabalha, tem uns outros que não trabalham, eu vejo muito, assim, com muita gosto a ideia que surge, assim, dos contextos de startup, inovação, o aluno eles chamam de pitch, né, que ele tem 3 minutos para apresentar uma síntese, uma ideia de alguma coisa que ficou mais legal para ele, ou apresentar o trabalho dele. Então, quando você tem um tempo, assim, super curto para apresentar, você tem que ter uma organização muito, muito legal do seu pensamento, e você vai ter que vender a sua ideia ali. Então, talvez a gente precise repensar um pouco e ver como é que os seminários de hoje podem acontecer, porque eles são muito, muito aborrecidos, né? Os alunos ficam lá lendo o slide, lendo PowerPoint, né? E às vezes trazendo erros conceituais, copia e cola dentro daquilo lá. Então, talvez a gente possa pensar novas formas dos alunos prontamente, e a ideia do seminário, ele tem muito dessa exposição oral, né? Então, é sempre assim, um aluno que fala melhor vai lá e explica, mas que, na verdade, todo mundo deveria se desenvolver essa habilidade oral de, em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, expor sua compreensão sobre uma temática. Então, talvez a gente precise reconfigurar essa metodologia, né, professora? Eu acho que do jeito que ela está, eu acho que ela está um pouco desvirtuada e para fazer online, assim, aquilo que se fazia no presencial, pode-se usar o Classroom, eles abrem uma sessão com o grupo, né, o Meet, cada aluno apresenta, mas eu acho que a gente precisa mesmo é ir na raiz do porquê fazer seminário, né. Não sei se eu respondo, a gente tá aí, sempre o convite, assim, vamos pensar junto, soluções, né, esse é o convite que a gente está aqui nessa sala de assessoria, né, Esther? Pensar soluções para as coisas que estão lá. Bom, pessoal, Acho que a gente pode encerrar, né, Esther? Já estamos bem próximo. Eu agradeço a todos, assim, vai ficar disponível. Gente, lembrando sempre que são ideias que a gente tem discutido, totalmente passíveis de serem questionadas, e eu acho que o questionamento é bom nesse sentido mesmo. Ok? Então, obrigada, Esther, obrigada a todos. Eu também agradeço a presença de todos e reitero o nosso convite para amanhã, gente, às 2h30, tá bom? O primeiro webinário do Pré-CIET aí que vai acontecer, tá bom? Bom almoço a todos e a gente se encontra semana que vem.